Ok, pessoal? Professor Alex Enaldo, curso de Óptica Geométrica. Vamos dar continuidade à aula 7, agora com o tema de prismas. Então, prosseguindo o assunto, trata-se dessa situação aí. Nós temos um prisma, uma piramidezinha, vamos dizer assim, de vidro ou de acrílico, onde nós temos um raio de entrada, tem o índice de refração do lado de fora do prisma, o índice de refração do prisma. Temos o raio que refrata e atravessa o prisma e o raio que sai do lado de cá. Veja que entre o raio que entra no prisma e o raio que sai do prisma, existe aqui, ó, quando você faz os prolongamentos, o chamado ângulo de desvio. O objetivo dessa parte do curso é aprender a calcular esse ângulo de desvio. Tudo bem? Então, é isso que nós vamos fazer. Nos livros, nas apostilas, já aparece logo a informação de que o ângulo cá de cima do topo do prisma, que é o chamado ângulo de refringência do prisma, ou de abertura do prisma, esse ângulo é igual ao de cá, que é o ângulo do encontro das duas retas normais. Percebe? Acontecem duas refrações, a refração de entrada e a refração de saída. E nos livros já está lá dito que esse ângulo é igual a esse, mas isso não nos parece tão óbvio. Como foi que se chegou a esse caminho? Então, como podemos ter certeza que esses ângulos são iguais? Vamos prestar atenção agora na próxima tela. Temos que lembrar do teorema do ângulo externo. Veja, o ângulo externo, conforme está dito aqui, ele é igual à soma de θ mais beta. Esse ângulo de cá, que é o externo, é igual à soma desse mais esse. Isso é muito fácil de demonstrar, né, pessoal? Porque, veja, alfa mais o ângulo externo é igual a 180. Por outro lado, dentro do triângulo, você tem que alfa mais θ mais beta também é 180. Então, dá para ver claramente que esses caras aqui, ó, só podem ser iguais, né? Porque eles, somados com alfa, dá 180. Então, realmente, o ângulo externo é igual a θ mais beta. Você precisa lembrar disso para prosseguir no entendimento do prisma. Ok? Vamos lá, então. Vamos entender isso em 4 etapas. Primeiro, veja, nós desenhamos aqui o ângulo B1, do lado de cá o ângulo B2. E aqui nós já temos o ângulo do topo do prisma. Você pode estar se perguntando, mas espera aí, professor, por que não simplesmente ângulo B e B? Por que B1 e B2? Porque só vai acontecer desses dois ângulos daqui serem iguais quando este raio for exatamente paralelo à base do prisma. Isso só vai acontecer numa situação chamada de desvio mínimo, ângulo de desvio mínimo. Como aqui eu estou representando uma situação genérica, eu chamei de B1 e de B2, porque esse raio que atravessa o prisma, ele poderia descer por aqui, ó. Ele poderia descer por aqui, e aí o ângulo de saída poderia ser esse aqui, o raio de saída, ok? Nesse caso, nessa figura, ficou parecendo realmente que esse raio é paralelo a essa base, mas isso só acontece numa situação específica. Como eu vou resolver aqui um caso genérico, chamei esse ângulo de cá de B1 e esse de B2. Agora, vamos ver aqui o retângulo azul, número 1. Dá para ver, pessoal, que B1 mais B2 somado com A dá 180, claro, né? Forma-se um triângulo ali, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. E dá para ver também que B1 mais R1 é 90, olha só para cá, ó, B1 mais R1 é 90, porque isso daqui é uma reta normal forma 90 graus com a superfície, então B1 mais R1 é 90, e B2 mais R2 também é 90, está aqui. Então, nós podemos isolar. Quem é B1? 90 menos R1. Quem é B2? 90 menos R2. Bom, mas B1 mais B2 mais A dá 180. Então, quem é B1?
90 menos R1. Quem é B2? 90 menos R2. Tudo isso somado com A dá 180. Agora é só fazer uma organização. Fica menos R1, menos R2, mais A, mais 180, igual a 180. Óbvio que esses caras aqui vão embora. Aí vamos ficar com A igual a R1 mais R2. Ok? Então, A igual a R1 mais R2 é algo importante de se saber. Agora, veja aqui o retângulo amarelo, mais o ângulo que ele deu na questão, que esse ângulo aqui, B, eu repeti ele cá em cima, claro, né? São opostos pelo vértice. E dá para ver que B somado com R2 somado com R1 também dá 180. B mais R1 mais R2 dá 180. Só que B somado com X, eu chamei esse ângulo agora de X, ó, quero saber quanto ele vale, B mais X também dá 180. Ora, se B mais R1 mais R2 dá 180 e B mais X dá 180, é porque X é R1 mais R2. Está aqui. Agora, quem é o outro cara que é igual a R1 mais R2? Não era o A? A é R1 mais R2. E X é R1 mais R2. Então, X é igual a A. Podemos dizer aqui, ó, que X é igual a A sim. Agora está explicado. Agora está provado. Então, podemos prosseguir. Agora que nós já sabemos que este ângulo é igual a esse, vamos aplicar a lei da refração do lado da entrada e do lado da saída. Lei da refração do lado de cá. O que é que nós temos do lado de fora? N1 e 1. Então, do lado de fora, temos aqui, ó, N1 seno de I1. E do lado de dentro aqui, o que é que nós temos? A refração do lado esquerdo. Do lado de cá nós temos N2 e o ângulo R1. Então, N2 e o seno do ângulo R1. Pronto. Agora vamos ver a refração do lado de cá, a refração da saída. O que é que nós temos dentro do prisma? Nós temos N2 e temos R2. Então, do lado de cá, N2 vezes seno de R2. E o que é que nós temos do lado de cá? O lado de fora, o índice de refração é N1 e o ângulo I2. Então, do lado de cá, ó, N1 seno de I2. Então, prosseguindo, analisando o triângulo ESB. O triângulo ESB. Esse triângulo aqui, ó, ESB. Bom, triângulo ESB. Nós já tínhamos visto, né, que A era igual a R1 mais R2 na demonstração anterior. E também nesse caso, veja que o A, nesse caso aqui, funciona como ângulo externo, é ou não é? Então, o ângulo externo é igual a R1 mais R2. Pronto, isso aqui já está tranquilo. A é igual a R1 mais R2. Outra coisa, o triângulo ESC. Onde é que ele está? Está aqui dentro. ESC. Bom, dá para ver o seguinte, que agora o ângulo externo é o desvio, é o ângulo de desvio. Esse cara agora é que é o ângulo externo, ok? Então, ele vai ser igual à soma de quem? Ele vai ser igual à soma do ângulo X mais do ângulo Y. E quem são esses caras, X e Y? Aqui, ó, X e Y. Tudo bem? Bom, então, me diga uma coisa. Quem é o ângulo X? Veja se não é esse cara aqui. Ok? Veja. Se você pegar todo o I1, porque daqui para cá, ó, I1 tem do lado de cá também, I1, OPV, não é isso? Se você pegar I1 e tirar o valor de R1, quem é que fica? X. Então, I1 menos R1 é X. Do outro lado, a mesma coisa, né? I2, esse cara aqui, é todo esse cara do lado de cá, OPV.
Então pegue o valor de I2, que está do lado de cá também, e tire R2. Quem é que sobra? Y. Então esse cara daqui, ó, é o ângulo Y. Tudo bem? Então realmente esse ângulo aí do desvio médio é um ângulo externo e ele é dado por x mais y e está aqui, x mais y. Então prosseguindo, então é só organizar, botar os i's de um lado e os r's do outro, tudo bem? Aí você vai ter que o desvio, o ângulo de desvio ΔM vai ser I1 mais I2 menos A. Por quê? Porque nós já tínhamos visto, né, que quem é A? A não é R1 mais R2? Então, olha o que aconteceu aqui. R1 mais R2. Então você pode substituir esse cara daqui por A. Olha só que coisa interessante, pessoal. Para você calcular o desvio sofrido pelo raio, entre o raio que entra e o raio que sai do prisma, para você calcular o desvio angular desses raios, você só precisa saber os ângulos de fora e o ângulo do topo do prisma. Você só precisa saber os ângulos I1 e I2 e o ângulo do prisma. Com isso você calcula o desvio, ok? Experimentalmente verifica-se que no desvio mínimo teremos simetria dos raios em relação à bissetriz de A. Nesse caso, I1 vai ser igual a I2, que é igual a I. R1 é igual a R2, que é igual a R. Né? Esse daqui é o caso que eu tinha dito antes do desvio mínimo. No desvio mínimo, agora sim, eu posso dizer que esse ângulo é B, que esse ângulo é B, porque esse raio fica paralelo à base. E nesse caso, quando isso acontece, você vai ter o menor valor de ângulo de desvio mínimo. O menor de todos acontece nesse momento. E aí você tem realmente que experimentalmente verifica-se que no desvio mínimo teremos simetria dos raios em relação à bissetriz de A. Significa dizer, ó, que se você traçar aqui, ó, a bissetriz de A, ó, você vai ter uma simetria total. O que acontece do lado esquerdo vai ser espelhado do lado direito. E nesse caso, né, como A é igual a R1 mais R2 e os raios de refração também serão iguais, né, esse R também vai ser igual a esse R. Então você vai ter como A é R1 mais R2, A é igual a 2Rs. Então, o desvio mínimo vai ser calculado 2i menos A ou 2i menos 2Rs. Esse é o desvio mínimo. Acontece nesse caso de o raio interno ser paralelo à base do prisma. Ok? Bom, aplicação de reflexão total, por exemplo. Nós temos isso em binóculos. Então, o que é que acontece? O binóculo, ele é um dispositivo que serve para você ver as coisas aumentadas, não é isso? Mas veja como é que se dá o processamento do raio de luz dentro do binóculo. Veja, a entrada do raio de luz é por aqui, tudo bem? O raio de luz ele primeiro entra em um prisma, faz reflexão total, depois outra reflexão total e sai por aqui. Faz outra refração e aí vai passar por algumas lentes. Tudo bem? Veja que esse dispositivo aqui é feito apenas para desviar os raios e chegar até o seu olho. Poderia ser utilizado espelhos para fazer, né? Se tivesse um espelho aqui, outro espelho aqui, outro espelho aqui, outro aqui, tudo bem, poderia. Mas esses desvios através de espelho tornaria o equipamento muito frágil. Qualquer queda que esse binóculo tomasse, a vibração, o impacto quebraria os espelhos. Um prisma é algo muito mais robusto, aguenta muito mais choque mecânico. Por isso que são colocados aqui os prismas. E veja fisicamente o que acontece. Ó. Você tem um raio incidente,
ele bateu ali a 45 graus e sofreu reflexão total. Então ele sai, ó, não tem refração, nada desse raio vem para o lado de fora. Por que isso? Vamos supor que o prisma seja, por exemplo, de vidro. Aí você tem, ó, como é que se calcula o seno do ângulo limite? Lembra? Índice de refração do meio menos refringente dividido pelo índice de refração do meio mais refringente. Então é N do ar sobre N do vidro. N do ar é 1. N do vidro, 1,5. Isso dá 0,666, aproximadamente 0,7, o que dá aproximadamente um ângulo limite de 41 graus. Esse é o ângulo que produz a refração rasante, lembra dela? Agora, só observando o valor desse ângulo θ aqui, 45. Como o θ está maior do que L, olha o que acontece. Acontece o fenômeno da reflexão total. Ok? Então você não tem perdas do raio de luz para o meio exterior. E com isso você consegue desviar totalmente o raio. É por isso que acontece no primeiro prisma e no segundo esses desvios dados por reflexão total. Tudo bem? E aí nós temos a situação do prisma. Veja o que eu falei no início da aula. Aqui é a situação mais geral. Nós temos o raio interno que passa pelo prisma, ele não está paralelo à base do prisma, ok? Então, nesse caso, se aplica a equação geral, né? Como é que se calcula o ângulo de desvio? A soma dos ângulos de fora, I1 mais I2, né? Então, esse aqui seria o I1, esse aqui seria o I2, ok? Menos A, que é esse ângulo cá de cima, A. Pronto. A soma dos de fora menos esse ângulo de cá. Essa segunda situação é a do desvio mínimo, é quando esse ângulo aqui, ó, é o menor possível. Nesse caso, você tem esse raio que atravessa o prisma paralelo à base. E aí a fórmula fica 2i menos A. Veja que o menos A repete de um lado e do outro. Só que nesse caso do desvio mínimo, como os ângulos são iguais, os de fora, esse de cá é I e esse de cá também é I, então, ó, vai ficar I mais I, 2i, ok? Então, isso é o prisma. Por isso que eu dividi essa aula 7, pessoal, em duas etapas, porque trata de dois assuntos que precisam ser muito bem explicados, ok? E no nosso próximo encontro, teremos a aula número 8, de dióptro plano. Obrigado e até a próxima.